Olá, meu povo, boa noite. Vamos aqui para mais um plantão, né, de tirar as nossas dúvidas. Estamos aqui quarta-feira, após aqui uma festa do município para aqueles que foram para a festa. Vamos agora estudar e para aqueles que não foram, vamos continuar estudando firme e forte, né? Hoje a gente vai ter o nosso plantão de tirar dúvidas da física, né? Foi uma das disciplinas que dentro do ciclo 1 a gente percebeu que vocês também ficaram com muitas dúvidas, e aí a gente convidou o professor Felipe para estar com vocês nesse plantão. Então, a gente tem o Gleice e o professor Felipe como os professores responsáveis pelo componente de física, né? Para quem não conhece, o Felipe Martins, ele é professor da, da UES, né? Do campus da FECLI, é o meu colega de apartamento. Eu fiz esse convite ao Felipe e logo de cara ele aceitou. E aí, meu povo, vocês estão em boas mãos, viu? É tanto que vocês estão vendo aí, ele atrás dele tem vários equipamentos. Ele está no laboratório, né, fazendo a pesquisa de doutorado dele, e ele está em Recife. Vai dar aula de Recife para vocês. Então, para você ver como a ajuda, o voluntariado, né, chega até as nossas casas. Então, que a gente só pode agradecer a ajuda do Felipe. Obrigada, viu, Felipe, logo de antemão. Eu que E boa agradeço. aula. Bem, pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou Felipe, meu nome é Felipe Martins, ele já apresentou aí. Fico muito feliz de estar participando aqui desse projeto com vocês. E só para me apresentar um pouquinho, né, como ela falou, sou professor da UES, eu tenho graduação na UFC em Física, fiz um mestrado aqui na UFPE, e agora estou fazendo doutorado. Então, vocês estão vendo aqui esse monte de equipamento aqui atrás, é justamente porque eu estou direto do laboratório, né? Vim de Fortaleza, cheguei, eu não fui nem em casa, no meu apartamento aqui, já vim direto para a universidade e estamos nessa correria. Então, estou muito feliz de estar aqui participando com vocês, tá? E eu queria saber, vocês estão me ouvindo direitinho, então? Show de bola, então. Então, pronto. Então, ó, é porque eu vou espelhar a tela aqui para vocês. Então, quando eu estiver olhando a minha tela, a resolver as questões, eu não vou conseguir ficar olhando o chat. Então, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu peço que vocês chamem na mãozinha, que aí eu vou escutar. Ou então, tu vai acompanhar a aula toda, Lili? Pronto, então aí qualquer coisa tu chama também, tá? Se tiver alguma dúvida no chat, para mim poder mudar a tela. Tá certo? Então, bem, pessoal, então vamos começar, né? Deixa eu colocar aqui. Vocês estão vendo minha tela, não estão? Estão vendo a tela? Alguém fala assim? Que eu não estou vendo nada. Sim, sim, Pronto, estou vendo. pronto. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai continuar o assunto de cinemática, né? Vamos abordar algumas questões do conteúdo que o Gleison falou com vocês na aula anterior. Então, ele tratou um pouquinho da cinemática, do movimento uniformemente variado. Ele me passou os slides, né, com o conteúdo que ele trabalhou com vocês. E eu preparei algum material, né, preparei algumas questões aqui, são 10 questõezinhas, onde a gente vai trabalhar esses conceitos, tá? E vamos fazer algumas continhas, né? Já adianto que todas essas questões elas vão ter um pouquinho de conta. Então, não vai ser só, eu não quero que seja só uma aplicação simples e seca da fórmula, né? Porque física não é isso. É você entender o fenômeno, né, e você utilizar a matemática para você descrever aquele fenômeno. Então, a física é a nossa, como é que pode dizer assim, a nossa ciência, e a matemática é a ferramenta, certo? A matemática é a linguagem que a gente trata a física. Então, é importante não só fazer a conta, como é importante também entender o fenômeno que está por trás da conta que a gente está fazendo, certo? Então, vamos lá. Eu vou responder com vocês a primeira questão. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, podem falar, tá bom? Então, vamos lá. Durante o espirro, os olhos podem se fechar por até 0,5 segundos. Se você está dirigindo um carro a 90 km por hora e espirra, de quanto o carro pode se deslocar até você abrir o olho, até você abrir novamente os olhos? Então, o que a questão pede, né? A primeira coisa que eu costumo dizer quando você vê uma questão dessa é você anotar os dados que a questão está dando para a gente, né? Então, por exemplo, os olhos podem se fechar por até 0,5 segundos. E a pessoa está dirigindo o carro a 90 km por hora.
Então, ela quer saber qual é a distância percorrida se você está a 90 km por hora durante esses 0,5 segundos. Tá certo? Então, vamos lá. Então, 0,5 segundos é o tempo. Então, você já vai escrever nas unidades aqui, ó. T, vou chamar o tempo de T, né? Igual a 0,5 segundos, certo? E você está dirigindo o carro aqui a 90 km por hora. Ó, 90 km por hora. Então, isso aqui é uma grandeza chamada velocidade. Então, a minha velocidade, ela vai ser de 90 km por hora, certo? Então, ele quer saber qual é a distância que você vai percorrer durante esse tempo se você estiver andando 90 km por hora. Beleza? Então, você vai aplicar a relação da velocidade, né? A velocidade ela vai ser constante, ela não vai ser alterada. Então, a gente tem que a velocidade, ela vai ser a variação da distância, que eu vou chamar de ΔS, dividido por um tempo. Ah, professor, esqueci essa fórmula, não faço ideia. Na hora que eu estava resolvendo a questão, me deu um branco. Como é que eu posso fazer para relembrar essa fórmula? É só você olhar para as unidades. Ó. Se você souber as unidades de cada grandeza, você já vai lembrar da fórmula diretamente, para não ficar com esse negócio de ficar decorando fórmula, né? Por exemplo, a velocidade é 90 km por hora. Quilômetros é a unidade de velocidade. Ou, desculpa, quilômetro é a unidade de distância. E hora é a unidade de tempo. Distância sobre tempo. Velocidade é igual a distância sobre tempo. Certo? Então, a velocidade aqui, ela está em quilômetros por hora. E o tempo está em segundos. Então, a gente tem aqui um problema, né? A gente não pode trabalhar com grandezas que estão em desacordo com o Sistema Internacional de Unidades. Então, a gente vai transformar quilômetro por hora para metro por segundo. Então, quantos metros por segundo são 90 km por hora? Aí você vai fazer, ó, 90 km por hora, dividido, se você dividir 90 km por hora por 3,6, você vai achar essa velocidade em metros por segundo. Então, eu vou até colocar aqui um bisuzinho para vocês, tá certo? Ó, para transformar metro por segundo para quilômetro por hora, deixa eu botar aqui numa cor melhor, né? Porque esse azul, deixa eu botar aqui em vermelho. Pronto. Para você pegar metro por segundo e transformar para quilômetro por hora, como é que você faz? Você vai multiplicar por 3,6. E para transformar quilômetro por hora para metro por segundo, você vai dividir por 3,6. Certo? Sem estresse. Com tranquilidade. Então, vamos pegar 90 km por hora e vamos dividir por 3,6 para achar qual é o valor dessa velocidade em metros por segundo. Eita, professor, dividir 90 por 3,6, eu fico agoniado com essa vírgula aí. Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso me livrar dessa vírgula? Muito simples, pessoal. Então, eu vou fazer aqui com vocês a continha. Ó. 90, você vai pegar 90 e vai dividir por 3,6, certo? Para que essa vírgula saia daqui, eu tenho que deslocar ela para a minha direita, certo? Então, toda vida que você deslocar a vírgula uma casa, você vai acrescentando um zero na outra grandeza. Então, se você deslocar uma casa aqui no aqui no 3,6, ó, desloquei uma casa a vírgula para tirar ela do número, eu vou acrescentar um zero. Se eu deslocar duas casas, por exemplo, se ao invés de 3,6 aqui, eu tivesse 0,36. Um exemplo só, não é o caso, né? Mas só um exemplo. Se eu tivesse 0,36. Para você morrer com essa vírgula, você deslocar duas casas, né, Ó? Uma, duas. Aí você acrescentaria 2 zeros. Se você tivesse que deslocar 3 casas, acrescentaria 3 zeros. Ou seja, cada casa que você deslocar, vai ser um zero que você vai acrescentar aqui no outro número. Tá certo? Então, vamos fazer a conta que a questão pede para a gente, tá? Que no caso seria 90 dividido por 3,6. Quero tirar essa vírgula, então desloca a vírgula uma casa para a minha direita. Então, ao invés de dividir 90 por 3,6, se para cada deslocamento de vírgula eu aumento um zero, né? Então vai ser 900 dividido por 36. Certo? Então, você vai pegar 900 e dividir por 36. Então, é só fazer essa continha, né? Então, vamos lá. Ó. 36 vezes 2. Quanto é que vai dar? 1 vezes 36 vai ficar muito longe de 90, né? Então, vamos lá, vou multiplicar por 2. 36 vezes 2. 6 vezes 2 vai dar 12. Então, vem 1 para cá.
3 vezes 2 dá 6. Mais 1, 7. Dá 72. E se eu multiplicar o 36 por 3, ao invés de ser por 2? Então, 36 vezes 3. Então, 6 vezes 3 dá 18. Vai 1. 3 vezes 3 dá 9. Com 1, 10. Fica 108. Passa de 90, né? Vou até botar aqui, ó. Passa de 90. Então, eu tenho que multiplicar por 2, certo? Então, multiplicar aqui por 2, ó. 2 vezes 36 vai ser igual a 72. Então, 72 para 90, quanto é que falta? Então, 2 para 10 aqui dá 8, né? Vem 1 para cá. 7 mais 1, 8. Para 9 dá 1. Então, sobra 18. Né? 90 menos 72. Então, de 72 para 90, aumenta 18, né? Então, 90 menos 72 dá 18. Esse zero vem para cá. Ó. Esse o zero. Então, agora eu vou dividir 180 por 36. Então, vamos tentar aqui por 5. Ó. Por 3 deu 108, né? Está muito longe ainda. Vamos colocar o 5 para ver o que aparece. Então, 6 vezes 5 dá 30. 5 vezes 3 dá 15. Com 3, 18. 180. Então, 5 vezes 36 dá 180. 180 menos 180 dá 0. Opa, cheguei no final da minha divisão. Então, 990 dividido por 3,6, que é a mesma coisa que 900 dividido por 36, vai dar igual a 25. Tá bom? Então, pessoal, deixa eu só... Não, dá para desenhar aqui, para não apagar essa continha. Então, 90 km por hora, dividido por 3,6 para transformar em metros por segundo, é o equivalente a 25 metros por segundo. Tá certo? Então, vamos lá. Então, a velocidade aqui é 25. A distância é o que eu quero achar, que é o meu ΔS, certo? E o tempo é 0,5. Beleza? Então, eu vou pegar o 0,5 e vou passar para cá multiplicando. Então, ΔS vai ser igual a 25 vezes 0,5. Pronto. Então, agora a gente vai trabalhar um pouquinho. Aqui a gente fez uma divisão por número decimal, né? Então, vamos trabalhar agora a multiplicação por número decimal, certo? Então, quanto vale 25 vezes 0,5? Ponto. Então, eu vou apagar essa parte aqui para ter um espacinho para me poder fazer essa continha aqui em cima com vocês. Então, vamos lá. 25 vezes 0,5. Como é que eu faço isso? Quando você for fazer a multiplicação, você tem que deixar uma vírgula embaixo da outra, né? Você tem que posicionar, né, na operação bem direitinho as suas grandezas para você não se confundir. Então, 25 é a mesma coisa que 25,0. Então, você vai multiplicar 25, que é 25,0, por 0,5. Vamos ver quanto é que isso aqui vai dar. Né? Então, 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 5 dá 25. Vai o 2. 5 vezes 2 dá 10, com 2, 12. Certo? Ó. Aí 0 com 0 dá 0. 0 vezes 5 dá 0. 0 vezes 2 dá 0. Então vai ficar assim, ó. 0. 5 com 0, aqui você vai somar, né? Então 5 com 0 dá 5. 2 com 0 dá 2. 1 com 0 dá 1. Então fica esse número aqui, ó. Onde que eu vou colocar a vírgula nesse número? Aí você vai olhar aqui, né, para os números que você está multiplicando. Eu tenho quantas vírgulas nesse número? Ó? Eu tenho quantas casas depois da vírgula? Eu tenho uma casa depois do 25, que é 25,0, e tenho uma casa depois do zero aqui, né, que é o 0,5. Então, eu tenho uma casa aqui em cima, uma casa aqui em cima, após a vírgula. Então, no total, vão ser 2 casas. Então, você vai começar contando aqui da unidade. Ó. Não são 2 casas no total? Aí você vai fazer, ó. 1, 2. 12,5. Então, minha distância vai ser de 12,5 metros. Beleza? Então, você achou aí a distância que você percorreu durante esse espirro. Então, o que significa? Se você estiver dirigindo um carro a 90 km por hora, se você der um espirro e piscar o olho por 0,5 segundos, o seu carro vai percorrer uma distância aí de 2,5 metros. Beleza? Tranquilo? Qualquer dúvida, vocês podem chamar, tá? Então, essa primeira questão é só a gente trabalhar um pouquinho essa parte de multiplicação, né? E de divisão de números decimais, porque vai ser muito importante. Aparece várias vezes ao longo aí das questões que vocês podem se deparar.
Felipe, Oi. Lili aqui. Ei, deixa eu só te perguntar uma dúvida minha, porque eu também estou aprendendo agora, certo? Esse Certo. 3,6 é um número constante? É, o número constante, exatamente. É. Sempre que você quiser transformar metro por segundo para quilômetro por hora, você multiplica por 3,6. E se você quiser transformar quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. Sempre, sempre, sempre. Ótimo, obrigada. Tá certo? É um número constante. Sempre vai ser assim. Então, de metro por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. De quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6. Certo? Vamos agora para a questão de número 2. Na questão de número 2, diz o seguinte aqui para a gente, né? Ao cobrar uma falta em um jogo de futebol, um jogador imprime à bola uma velocidade de 43,2 km por hora. Sabendo que a bola gasta 3 segundos até atingir a rede, determine a distância percorrida. Uma questão praticamente idêntica à questão 1, certo? Ele quer saber o quê? Quanto tempo a bola, quando você cobra uma falta, por quanto tempo, quando você cobra essa falta, imprime uma velocidade de 43,2 km por hora, certo? Após 3 segundos, essa bola vai percorrer que distância? Aí, de novo, você faz que a velocidade... Já estava pulando os passos, né? Sempre, pessoal, é um bicho que eu sempre dou. Independentemente da questão que você esteja fazendo de física. Quando você lê a questão, muitas vezes na primeira leitura não fica claro o que a questão pede. Então, ajuda você a identificar o que representa cada número desse, né? Esse número aqui me dá qual grandeza física? E esse número aqui me dá qual grandeza física? Então, você começando a identificar essas grandezas, fica muito mais fácil de você resolver a questão. Então, por exemplo, velocidade de 43,2 km por hora. Opa, 43,2 km por hora é a minha velocidade. Então, você escreve a velocidade igual a 43,2 km por hora. Certo? Aí você vai ver, ó, sabendo que a bola gasta 3 segundos até atingir a rede, 3 segundos é o quê? É o tempo. Então, o tempo vai ser igual a 3 segundos. Ele quer que você determine a distância que essa bola percorreu. A parte da velocidade que ela tem e o tempo gasta para ela chegar no gol. Beleza? Aí você faz de novo. Velocidade vai ser igual à distância, que é o ΔS, dividido pelo tempo. Certo? Ó, veja mais uma vez. O tempo aqui está em segundos, né? E a velocidade está em quilômetros por hora. Então, eu tenho que transformar essa velocidade aqui para metros por segundo. Como é que eu faço? Mesma coisa da questão anterior. Eu vou dividir por 3,6. Certo? Então, vão ser como? Vai ser 43,2 dividido por 3,6. Eita, professor, me complicou. Me complicou agora. Como é que eu vou resolver isso, né? Tranquilo demais, ó. O que é que você precisa fazer aqui? Se livrar da vírgula, né? Vamos se livrar dessa vírgula. Então, para cada casa que você desloca, veja que eu tenho uma vírgula aqui também, né? Então, eu não vou colocar um zero, eu vou deslocar a vírgula nesse lado. Se você deslocar a vírgula uma casa para a direita aqui, você também precisa deslocar a vírgula uma casa para a direita aqui. Então, você vai trazer a vírgula desse número aqui para cá, vai ficar 432, e vai trazer essa vírgulazinha aqui, ó, para cá. Faça essa operação dos dois lados, tá? Professor, e se esse número da esquerda aqui não tiver vírgula? Se não tiver vírgula, você acrescenta um zero para cada deslocamento de vírgula que você fizer aqui no número da direita. Certo? Só isso. Então, se você deslocar a vírgula em um número, se o outro número não tiver vírgula, você acrescenta um zero. Se tiver vírgula, você desloca a vírgula nele também. Então, desloquei uma casa aqui, vou deslocar uma casa aqui também. Então, vai ficar assim, ó. 43,2 dividido por 3,6 é a mesma coisa, certo? Que 432 dividido por 36. É a mesma coisa. Sumir com a vírgula, já fica mais fácil. Aí você vai pegar aqui, ó, vamos dividir aqui, ó, 43 por 36,
Se você multiplicar por 1, dá 36, mas se você multiplicar por 2, vamos ver quanto é que dá. 6 vezes 2, 12, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 72. Passou muito de 43, né? Então vai ser 1 mesmo. 1. Isso aqui vai ser 1 vezes 36, 36. 36 para 43, né? Como que você vai fazer isso? Você vai subtrair 43 de 36. Então vamos começar aqui da unidade, ó. Como esse número aqui é maior do que 6, né? Você vai trazer uma unidade para cá. Então você vai botar um 10 aqui, ó. Vai ficar 6 para 13. Então 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 para 13 é 7, né? Então, como você botou o 10 aqui, ó, vem um para cá, ó. 3 mais 1, 4. 4 menos 4 dá 0. Então aqui fica 7. Esse 2 desce. Beleza? Aí, opa, já fiz aqui, né? 2 vezes 36 dá 72. 72 menos 72 dá 0. Certo? Então, 43,2 quilômetros por hora é o mesmo que 12 metros por segundo. Agora é só você substituir aqui, né? A velocidade é 12 metros por segundo. A distância percorrida é o que eu quero saber. E o tempo gasto é de 3 segundos. Então, a minha distância vai ser... Esse 3 aqui está dividindo, né? Passa para cá multiplicando. 12 vezes 3. Então, a distância percorrida aqui vai ser igual a quanto? Aí você faz aqui rapidinho. 12 vezes 3. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 1 dá 3. Dá 36 metros. Beleza? Então, são duas questõezinhas idênticas, né? Só muda aí os valores. Mas eu quis colocar elas para a gente poder discutir um pouco essas operações com números decimais, né? Porque em alguns momentos isso pode acabar complicando um pouco. Mas não vai ser o caso de vocês, né? Agora pode colocar qualquer questões com operações com números decimais que vocês vão tirar de letra. A dica que eu dou, né? Se você já tem um pouco mais de familiaridade matemática, né, você pode conseguir resolver sem precisar morrer com essa vírgula, tá? Tem formas de fazer isso. Mas eu sempre indico você se livrar da vírgula, tá? Pelo menos o número fica um pouco mais tratável, no meu ponto de vista. Mas se você já tiver a habilidade de não precisar tirar a vírgula, tranquilo, faça a questão direto. Você ganha um pouquinho, talvez até ganhe mais tempo, né, numa prova, coisa do tipo. Mas, por segurança, tenta morrer com vírgula, né? Tenta tirar a vírgula, que é a chance de você acertar, ou melhor, a chance de você errar diminui bastante. Certo? Bem, pessoal, qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá? Então, agora vamos para a questão 3. Na questão 3, aí a gente vai discutir um pouquinho mais alguns conceitos físicos relevantes aqui dentro desse assunto. Tá bom? Então, vamos lá. Vou beber um pouquinho de água. Um automóvel viaja em uma estrada retilínea por 40 km a 40 km por hora. Então, ele se desloca 40 km com velocidade de 40 km por hora. Você veja que nem toda questão diz, isso aqui é a velocidade, isso aqui é a distância. Então, qual é a forma que você pode, quando a questão não diz explicitamente velocidade, distância e tempo, qual é a forma que eu tenho de identificar essas grandezas, professor? Através das unidades. Então, vocês trabalharam as unidades com o Gleison na aula que ele falou, né? Ele tratou um pouquinho de unidades. Toda vida que você começa a estudar física, você começa a entender, né? A unidade, ela vai definir a grandeza, certo? Então, 40 é um número qualquer. Então, se eu tiver só um número 40, esse 40 pode ser qualquer coisa. Mas se eu tiver 40 quilômetros, aí você vai ver, opa, isso aqui é a unidade de distância. Se eu tiver 40 km por hora, opa, isso aqui é a unidade de velocidade. E se eu tiver 40 horas, opa, isso aqui é a unidade de tempo. Ou se você tiver, por exemplo, 40 metros por segundo ao quadrado, opa, isso aqui é uma aceleração. E se eu tiver, professor, por exemplo, 40 quilos, aí você vai ver, opa, isso aqui é a unidade de massa. Sei lá, vamos... E se eu tiver, sei lá, 40 graus Celsius, opa, isso aqui é a temperatura. E assim por diante. Então, a unidade, ela vai definir a grandeza. Então, é muito importante a gente ter familiaridade com essas unidades, tá certo?
Então, vamos lá. Um automóvel viaja em uma estrada retilínea por 40 km a 40 km por hora. Então, eu vou chamar isso aqui de percurso 1, tá? O percurso 1 dele, ele viaja por uma distância, uma delta S1, de 40 km, com uma velocidade que eu vou chamar de V1, de 40 km por hora. Tá certo? Em seguida, continuando no mesmo sentido, ele percorre outros 40 quilômetros a 60 quilômetros por hora. Então, a gente vai ter aqui o que eu vou chamar de percurso 2. Nesse percurso 2, ele vai percorrer, vou chamar de delta S2, 40 quilômetros. Deixa eu apagar aqui, né? Peço perdão pela letra, tá, pessoal? Então, 40 quilômetros, com uma velocidade que eu vou chamar de V2, essa velocidade de 60 quilômetros por hora. Então, a pergunta é, qual é aproximadamente a velocidade média do carro durante esse percurso de 80 km? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho dois percursos, né? O primeiro percurso é um percurso de 40 km. O segundo percurso é um percurso também de 40 km. Então, no total, eu tenho quanto aí no total? Eu tenho um percurso total aí, certo? De 80 km. Porém, no primeiro percurso, a velocidade é de 40 km por hora, e no segundo percurso, a velocidade é de 60 km por hora. Ele quer saber qual é a velocidade média do carro durante todo este percurso. Então, vamos lá. O que é que ele pede? A velocidade média, tá? Muita gente confunde velocidade média com média das velocidades. São coisas distintas, tá? O que é a velocidade média? Velocidade média, como vocês viram lá com o Gleison, vai ser a distância total percorrida pelo corpo dividido pelo intervalo de tempo total no qual essa distância foi percorrida. Isso é a velocidade média. E o que seriam as médias das velocidades? Seria simplesmente você somar as duas velocidades e dividir por 2. Se eu tiver aqui uma velocidade de 40 km por hora e outra de 60 km por hora, qual é a média dessas velocidades? Vai ser 60 mais 40 e dividido por 2. É semelhante à nota média que você tira durante um período aí, no semestre, né? Por exemplo, você tira, na avaliação 1 tira um 7, na avaliação 2 tira um 10, na avaliação 3 tira um 8. Você vai somar todas as notas, dividir pela quantidade de avaliações, né? E você vai ter a média. Isso é uma média. Então, se você somar as duas velocidades e dividir por 2, você estaria calculando a média das velocidades e não a velocidade média. Então, essa troca de palavras pode confundir, às vezes, a gente. Tá certo? Então, fiquem atentos a isso, tá? Então, ele pede o quê? A velocidade média. Então, vai ser a distância total percorrida dividido pelo tempo. Ora, eu já tenho a distância total percorrida. Era de 80 km. Eu preciso descobrir qual é esse tempo total. Então, como é que eu vou fazer isso? Você vai descobrir o tempo necessário para percorrer o percurso 1. Depois, você vai descobrir o tempo para percorrer o percurso 2. Depois, só somar esses dois tempos. Sem estresse, pessoal. A maior tranquilidade. Então, vamos lá. Vamos calcular o tempo que ele demorou no percurso 1, certo? Então, vamos lá. A velocidade, V1, vai ser igual à distância, delta S1, dividido pelo tempo que eu vou chamar de T1, certo? Então, a velocidade aqui, ela vai ser de... Ora, a distância está em 40 km, né? A velocidade está em 40 km por hora. Então, nas unidades aí, estão nas unidades correspondentes, né? Então, não preciso fazer aquela multiplicação e divisão por 3,6, tá? Tem quilômetro aqui e eu tenho quilômetro por hora aqui. Então, o tempo que você achar vai ser em horas, certo? Então, não precisa fazer aquela conversão, porque essas unidades aqui, elas estão condizentes aí, tá bom? Então, vamos lá. A velocidade V1 é 40, certo? O delta S1, deixa eu ver aqui, a velocidade é 40 km por hora, né? O automóvel viaja em uma estrada retilínea por 40 km, então o delta S1 é 40 e o T1 é o que eu quero descobrir. Bom? Então eu vou ter aqui que o T1, deixa eu só organizar melhor isso aqui, tá, pessoal? Peraí.
Então, vamos lá. Eu vou continuar a continha bem aqui, certo? Então, eu vou trazer o T1 para cá e vou trazer o 40 para cá, ó. Então, T1 vai ser igual a 40 sobre 40. Ora, 40 sobre 40 é 1, né? Então, T1 vai ser igual a 1 hora. Tá certo? Então, ele demorou 1 hora para percorrer esses 40 quilômetros aqui. Vamos fazer agora a mesma coisa aqui para o T2, né? Para o percurso 2. Então, ó, velocidade V2 vai ser igual a distância ΔS2 dividido por T2. A velocidade V2, ela é de 60 km por hora. O ΔS é 40 e o T2 é o que eu quero descobrir. Certo? Então, eu posso passar o T2 para cá e trazer o 60 para cá. Então, T2 vai ser igual a 40 sobre 60. Né? O que eu posso fazer? Ó? Eu posso, tem um zero em cima e um zero embaixo, né? Ó, então eu posso cortar esse zero com esse zero, fica 4 sobre 6. Tá? Então, deixa eu ver aqui. Pronto. Eu vou ter que o T2 vai ser igual a 4 sobre 6. Então, eu vou simplificar aqui o T2, tá? Eu vou dividir por 2 em cima e embaixo. Ó. Isso é uma simplificação. Então, 4 dividido por 2 dá 2. E 6 dividido por 2 dá 3. Então, T2 vai ser 2/3 de hora. Certo? Então, você percebe aqui que já você fez aqui uma fração irredutível, né? Não tem como simplificar mais. Então, T2 vai ser igual a 2/3 de hora. Certo? Então, pessoal, qual vai ser o meu tempo total aqui? Tá? O meu tempo total vai ser igual ao T1 mais o T2. Certo? Então, meu tempo total vai ser igual a 1 mais 2/3. Tudo em hora. Você percebe que aqui você tem 1, é a mesma coisa que 1 sobre 1, né? Mais 2/3. Você tem uma soma de frações. Como que eu faço essa soma de frações, tá? Você tem que deixar todas as frações com o mesmo denominador. Então, se aqui tem 3, aqui eu tenho que fazer aparecer um 3 aqui embaixo do 1. Como é que eu faço isso? Multiplicando em cima e embaixo por 3. Certo? Então, fica assim, ó. T2 vai ser igual o tempo total, né? Agora eu acho que eu vou ter que apagar. Mas vamos continuar aqui. Vamos lá. Então, o tempo total vai ser igual a 3 sobre 3 mais 2 sobre 3. Certo? Aí eu vou ter que apagar aqui, tá, pessoal? Eu acho que eu não tenho. Deixa eu ver se eu botei um espaço de não botei não. Mas vamos continuar fazendo aqui de outra cor? Então, fica melhor. Coloca na lateral de outra cor. Isso. Pronto, eu vou fazer assim. Fica melhor. Então vamos lá. Ó. Então vamos continuar aqui, ó. O tempo total, então, vai ser igual a 3 sobre 3 mais 2 sobre 3. Opa, eu tenho uma soma de frações com o mesmo denominador. Então, basta você somar os numeradores, né? Então, o tempo total vai ser igual, 3 mais 2 é 5, e você repete o denominador, 5/3 de hora. Beleza? Aí, você vai calcular, finalmente, a velocidade média, né? A velocidade média, ela vai ser a distância total percorrida sobre o tempo total. Qual é a distância total percorrida? 80. Certo? E qual é o tempo que foi gasto? 5/3. Eita, Felipe, eu tenho uma divisão de fração. Como que eu faço essa divisão de fração? Puxa lá das aulas da matemática, né? Ó, eu repito a primeira, certo? 80 sobre 1 é 80, né? E multiplico pelo inverso da segunda, por 3 sobre 5. Certo? Então, como que eu vou fazer essa conta? Olha, é só você fazer 80 dividido por 5, multiplicar por 3, ou 80 vezes 3 dividido por 5. Tanto faz. Vamos fazer 80 vezes 3, e vai dar quanto? Ó, 80 vezes 3 vai dar 3 vezes 0, dá 0, né? 8 vezes 3 dá 24, 240. Aí você vai pegar 240 e dividir por 5. Vamos fazer aqui, ó. 240 dividido por 5. Então, fica assim. 4 vezes 5 dá 20. Para 24 sobra 4, né? Desce aqui o 0.
8 vezes 5 dá 40, para 40, zero. Terminei minha divisão, resto zero. Ou seja, a minha velocidade média aqui vai ser de 48 quilômetros, já errando, né? A minha velocidade média vai ser igual a 48 quilômetros por hora. Certo? Então, você tem aqui dois percursos. Então, velocidade média, pessoal. Como é que calcula a velocidade média? Distância total sobre tempo total. Vai ser sempre assim. Velocidade média, distância total sobre tempo total. Ora, a distância total eu tenho. Só somar as distâncias de cada percurso. Qual é o tempo total? Aí você primeiro acha o tempo do percurso 1 e soma com o tempo do percurso 2, para você achar o tempo total. Achou o tempo total, aí já foi, né? Distância sobre tempo, velocidade média, só fazer a conta e achar a resposta. E correr para o abraço e acertar a questão. Beleza? Então, vamos continuar. É dúvida, podem parar imediatamente. Aqui, vamos para uma questãozinha que, às vezes, você... Só pegar aqui um lado, pessoal, só um minuto. Vamos para uma questãozinha que... Felipe, meu amigo, não Oi. tem como fazer isso aí, não. As letras são muito pequenininhas. Vocês estão conseguindo enxergar ou não? Eu não estou conseguindo, não. Oi, tá Regilane. conseguindo. Uma curiosidade, desculpa, Felipe. Gente, Opa. vocês que estão no celular, o Google Meet permite que vocês possam dar zoom na tela fixada. Então, se vocês não estiverem vendo, é só pinçar a tela que ela amplia, viu? Vou mostrar para vocês. Vocês fazem um movimento mais ou menos assim. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Eu ó. não consigo fazer isso. Ó, você faz um movimento assim, ó. Certo? Ó. Um volume de zoom. Tá? Porque eu acho que facilita. Ou então, talvez, se você deitar o celular, a tela fique mais aberta. Então, se você estiver vendo assim, ó, ela vai ficar com a tela um pouquinho menor. Então, tenta deitar o celular, que eu acho que a tela fica um pouquinho mais aberta, entendeu? Mas eu vou tentar ampliar aqui eu vou tentar ampliar aqui a tela aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Ampliou aí para vocês? Sim. Pronto. Então vamos lá. A posição de uma partícula que se move ao longo do eixo X é dada... Opa. Felipe, eles só estão dizendo para você tentar falar um pouco mais devagar. Pronto, tá bom, que eu falo um pouquinho rápido mesmo, pessoal. Então, É, sim. Então vou falar um pouquinho mais de tranquilidade. Vamos lá. A posição de uma partícula que se move ao longo do eixo X é dada em centímetros por x de t igual a 9,75 mais 1,5 vezes t ao cubo. Onde t está em segundos. Calcule a velocidade média em centímetros por segundo da partícula entre o intervalo de tempo t igual a 2 e t igual a 3. Eita, professor, como é que eu vou fazer isso? Tá? Como é que eu vou calcular essa velocidade média? Velocidade média é sempre o quê? Velocidade média. Vamos lembrar. Velocidade média vai ser a distância percorrida dividido pelo tempo. Ponto. Então, você vai ter que achar a distância que essa partícula ela desempenhou, ela desenvolveu, e dividir pelo tempo gasto. Somente isso, tá? Felipe, como que eu vou fazer isso? Ora, ele te dá aqui, né, a posição da partícula. O que significa, Felipe? Para cada valor de t, eu vou ter um x característico a esse valor de c, ou a esse valor de t. Como assim? Então, vamos lá. Para t igual a 1 segundo, você substitui onde tem t por 1 e faz a continha. Para t igual a 2 segundos, você substitui onde tem t, você substitui por 2 e faz a continha. Para t igual a 3 segundos, da mesma forma, e assim sucessivamente. Certo? Então, qual é o valor de x para t igual a 2? Aí nós vamos encontrar.
qual é o valor de x para t igual a 3? Aí também nós vamos encontrar, certo? Depois vamos calcular a distância entre esses dois pontos e dividir pelo tempo gasto. Só isso, pessoal, só isso. Então, vamos embora. Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui em azul. Pronto. Então, vamos lá. X de t igual a 9,75 mais 1,5 t ao cubo. Como é que eu vou fazer isso aqui? Para t igual a 2 segundos, então eu tenho que achar o x de 2. Ao invés de t, vai ser 2, né? Então, x2 vai ser igual a 9,75 mais 1,5. 1,50 eu posso utilizar 1,5 sem problema algum, tá? 1,5 multiplicado por... Opa! O t agora vai ser 2, né? Então, por 2 ao cubo. Certo? Então, 2 ao cubo vale quanto, pessoal? É 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Certo? Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, você vai ter aqui, ó, 9,75 mais 1,5 vezes 8. Certo? Vamos fazer, então, esse 1,5 vezes 8, né? E depois somar com 9,75. Beleza? Então, vamos fazer aqui a continha, ó. 1,5 vezes 8 vai ser igual a quanto? Vamos lá. 8 vezes 5 dá 40. Então, bota um 0 aqui, vai o 4 para cá. 8 vezes 1 dá 8. Mais 4 dá 12. Então, fica 12. Eita, professor, onde é que vai a vírgula? Eu tenho quantas casas depois da vírgula aqui no número de cima? Uma casa, né? Então, vou ter que deslocar a vírgula, uma casa no resultado. Eu tenho quantas casas depois da vírgula aqui no 8? Nenhuma. Então, eu tenho uma casa no número de cima e nenhuma casa no número de baixo. Certo? Então, no total, eu vou ter apenas uma casa após a vírgula. Então, eu desloco a vírgula apenas uma casa aqui, ó. Então, 1,5 vezes 8 vai ser igual a 12. Certo? Então, você vai ter aqui, ó, 9,75 mais 12,0, né? Beleza? É a mesma coisa que 12, tá? Não vai influenciar em nada isso aqui. Vamos fazer essa continha, então, ó. 9,75 mais 12. Como é que eu faço esse negócio? Então, vamos lá. 9,75. Lembrando, quando você for fazer as operações, né, de multiplicação, de divisão, ou multiplicação, soma e subtração de números decimais, né, que são esses números com vírgula, você sempre tem que deixar a vírgula, uma vírgula embaixo da outra, tá? Sempre deixa uma vírgula embaixo da outra. Por exemplo, aqui está 9,75 mais 12. Deixa eu até mudar aqui para ficar melhor. Então, isso aqui seria dessa forma. 12,0 mais 9,75. Aí você completa com 0 aqui, ó. Certo? Quanto que isso aqui vai dar? Aí você faz, ó. 5 mais 0 dá 5. 7 mais 0 dá 7. 9 mais 2, 9, 10, 11. Vem 1 para cá. 1 mais 1 dá 2. Então, fica 21,75. Beleza? Então, a minha posição... Opa. Então, a minha posição no instante 2 segundos, né? O meu x2 vai ser igual a 21,75 centímetros. Beleza? Vamos agora calcular o meu x3, né? Ou seja, a minha posição para o tempo igual a 3 segundos. Ó, veja que você está calculando aqui, ó, a posição em centímetros, tá? Cuidado também com esse jogo de unidades. Professor, por que isso aqui está em centímetro? Olha o que a questão fala. A posição de uma partícula que se move ao longo do eixo X é dada em centímetros, certo?
Então, essa posição aqui está em centímetros. Tá bom? Vamos agora para o instante t igual a 3, né? Que ele quer a velocidade média nesse intervalo. Então, x3, pessoal, vai ser igual a quanto? Onde tem t, você coloca 3. Só isso. Então, fica 9,75 mais 1,5 vezes 3, vezes 3 ao cubo. 3 ao cubo, 3 multiplicado por ele mesmo, 3 vezes. Então, vai ser 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Certo? Então, isso aqui vai ser igual a quanto? A 9,75, certo? Mais 1,5 vezes 27. Aí eu vou ter que tirar aqui o zoom, tá? Para poder ver o resto da questão. Então, como que eu vou fazer agora? Você vai fazer essa multiplicação, ó, 1,5 vezes 27, tá? Então, lembra de deixar todo mundo com... Lembra de posicionar a vírgula no local correto, né? Então, faz assim, ó. Deixa eu fazer essa pontinha aqui do lado, em vermelho. Pronto. Então, fica 27, que é a mesma coisa que 27,0, vezes 1,5. É só fazer a pontinha, ó. 5 vezes 0 dá 0. 7 vezes 5 dá 35, vai o 3. 5 vezes 2 dá 10, com 3 dá 13. Certo? Então, ó, 1 vezes 0 dá 0. 7 vezes 1 dá 7. E agora eu fiz no péssimo local aqui, né? Mas vamos lá. Vou já mudar a cor. 2 vezes 1 dá 2. Deixa eu mudar a cor aqui desse negócio de novo. Eu subestimei aqui o espaço, pessoal. Vou fazer aqui em amarelo. Pronto. Então fica assim, ó. 5 vezes 0 dá 0. 7 vezes 5 dá 35, vai o 3, já está aqui. 5 vezes 2 dá 10. 10 com 3 dá 13. Pronto. 1 vezes 0 dá 0. 7 vezes 1 dá 7. 2 vezes 1 dá 2. Então, aí você vai somar aqui agora. 0, 5, 7 mais 3 dá 10. Vem 1 para cá. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Certo? Opa, acho que tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu fazer de novo. 5 vezes 0 dá 0. 7 vezes 5, 35. 5 vezes 2, 10. Com 3, 13. Show. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 7, 1 vezes 0, 0. 1 vezes 7, 7. 2 vezes 1, 2. Tá certo, tá correto. Então fica 0, 5, 7. Deixa eu pegar essa aqui. Peraí. Fazer esse negócio mais corretinho. Vamos lá. Fazendo aqui a prova, né? 7 mais 3 dá 10. Vem 1 para cá. Feito? Então fica assim, ó. 2 mais 1, 3 mais 1, 4. Tá certo, 40. Então fica 40,5. Certo? Aí você vai pegar, ó. Vai ficar 9,75. 9,75 mais 40,5. Aí você vai fazer essa soma, certo? Então vamos fazer essa sominha aí agora. Então, vai ficar assim, ó. 40,5 mais 9,75. Você completa com 0, né? Mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Aí 5 mais 0 dá 5. 7 mais 5 vai dar 7, 8, 9, 10, 11, 12. 9 com 0, 0. 9 com 0 dá 9, mais 1, 10. Vem 1 para cá, 4 mais 1, 5. Então fica 50,25. Então o meu x3 é igual a 50,25. Beleza. Então eu achei meu x2 e meu x3. Agora é só somar os dois, professor? Não, não é isso. Eita, Felipe, como é que eu faço isso aqui agora? Preste atenção. Ele quer saber a distância percorrida. Então vamos puxar lá da aula do Gleison, tá? O que é a distância percorrida? Vai ser a posição final menos a posição inicial, certo? Então o meu ΔS vai ser a minha posição final. Quem é a minha posição final? É a minha posição em x com tempo igual a 3 segundos.
Então, vai ser x3, né, que é a posição final, menos a posição inicial, que aqui é em t igual a 2. Então, x3 menos x2, certo? No instante 2 segundos, ele estava na posição 21,75 centímetros. No instante 3 segundos, ele estava na posição 50,25 centímetros. Então, qual a distância percorrida entre essas duas posições? Vai ser simplesmente 50,25 menos 21,75. Certo? Para você, é o final menos inicial. Gente, não gosto de decoreba em física, tá? Física não é decoreba. A gente tem que entender os conceitos, entender as grandezas, para a gente não ficar preso ao decoreba, né? Então, por isso que eu falo. A posição em x igual a 3 segundos é 50,25. A posição em x igual a 2 segundos é 21,75. Qual a distância entre eles? Você vai pegar 50,25 ou 50,25 e subtrair 21,75, tá? Só isso. Então, vamos fazer aqui, ó. 50,25 menos 21,75. Vamos lá. 5 menos 5 dá 0, né? Aí 7, aí você bota aqui, puxa a unidade, ó. 7 para 12 vai dar 5, vem 1 para cá. A vírgula baixa aqui logo, né? 1 mais 1 dá 2, 2 para 10 dá 8, vem 1 para cá, ó. 2 mais 1 dá 3, 3 para 5 dá 2. Então fica 28,5 centímetros. Então a distância percorrida aqui, ela é de 28,5 centímetros. Sendo que ele não quer a distância percorrida, ele quer a velocidade média, né? Então, quem vai ser a minha velocidade média? Vai ser a distância sobre o tempo. Então, qual a distância percorrida entre essas duas posições? 28,5. E quanto tempo passou entre essas duas posições? Ora, ele estava em t igual a 2. Depois ele foi para t igual a 3. Qual foi o intervalo de tempo que passou aqui? 1 segundo, né? De 2 segundos para 3 segundos, passou 1 segundo. Então, o tempo aqui é 1. Então, a minha velocidade média vai ser igual a 28,5 centímetros por segundo. Então, você finalmente aí acha a velocidade média. Certo? Então, pessoal, deixa eu só tranquilizar um pouquinho vocês aqui nessas questões. Eu coloquei números decimais aqui nas questões para a gente tratar esses números, tá? A gente tem um pouquinho de familiaridade com esses números. Na grande maioria dos casos, vocês vão estar trabalhando com números inteiros, tá? Então, a operação com números inteiros, ela é bem mais facilitada. Ela é um pouquinho... Operações mais simples, tá? Como tem que ser, né? Com números inteiros, as operações ficam mais tranquilas, ficam mais simples. Então, as questões que vocês vão se deparar, né? Até mesmo quando vocês forem fazer a prova, na grande maioria das questões, vocês vão trabalhar com números inteiros, certo? Eu trouxe aqui números decimais para a gente trabalhar, né, em cima de operações com números decimais. Que por mais que, em tese, eles apareçam menos, mas eles vão aparecer, né? Então, é importante a gente ter esse feeling, né? Essa familiaridade com os números decimais, beleza? Então, por isso que eu coloquei essas questões que elas se tornam um pouquinho, não é nem mais complicadas, mas elas se tornam um pouquinho mais refinadas, justamente porque a gente trabalha com números decimais nelas, tá certo? Mas também nada que assuste muito, tranquilo. É questão de prática, resolver questão, e aí você vai se familiarizando cada vez mais com esse tipo de número, beleza? Vamos fazer uma questão... Opa, dúvida? Não é dúvida, não. É só assim... Já pode chorar. Socorro, Deus, vou surtar. É só para comentar, assim, cara, os comentários.
Gente, de verdade, eu tô printando os comentários, viu? Socorro, Deus, meu Deus. Quando a gente acha que vai ser uma edição, Guardado no nosso acabou. arquivo. Meu Deus do céu. Ei, mas assim, eu liguei o áudio só para dizer uma coisa, gente. Nós tínhamos comentado mais cedo com vocês sobre a questão da frequência, né? Felipe, você tem quantas questões ainda? Você tem a questão 5. Eu tenho a questão sim. Eu preparei 10 questões, mas se não der tempo para fazer todas, eu mando a solução depois, eu gravo um vídeo à parte e mando essas soluções aí para eles, tá? Mas são 8h27, geralmente você está numa média aí de 10 minutos por questão, né? Eu acho que tá tranquilo. Você pode, quando você vê que tá chegando aí perto das 9 horas, aí... Pronto. Então eu vou colocar o teto 9 horas, então. 9 horas a gente encerra. Aí, se não conseguir fazer todas as questões, aí eu envio a solução depois, gravada, enfim. Perfeito, tá ótimo. Não, é só para eu ter um termômetro aqui, porque lembra que eu falei hoje, gente, junto com a Liliane, que nós iríamos começar a testar as frequências? Pois hoje, daqui a pouco, no bate-papo, fiquem atentos aí no bate-papo, que a gente vai mandar um formulário de frequência para vocês, tá bom? Para a gente começar a testar as frequências, tá? Então, ok, Crislane, você tá lembrando? Pois então, guarde essa informaçãozinha na memória, daqui a pouco uma frequenciazinha vai surgir nos comentários de medo de vocês, tá? Grande abraço. Eu tô lendo aqui os comentários agora. Felipe, eu estou falando aqui com o Alan no grupo da coordenação, e disse assim, a aula de hoje vai ser só de comentários de memes. É muito bom, viu? O meu comentário foi, quando a gente acha que vai somar um com o outro, ele diz assim, vamos somar? Não acabou. Não, pessoal, mas como eu falei para vocês, fiquem tranquilos, porque as questões elas só ficam um pouco mais complicadinhas, né? Porque nós estamos trabalhando com esses números decimais, então são números um pouquinho mais chatinhos mesmo, tá? Quando, por exemplo, a maioria das questões que vocês vão fazer, vocês vão, por exemplo, ao invés de eu botar aqui nessa questão, por exemplo, deixa eu voltar aqui para minha tela. Pronto, aqui, ó. Ao invés de ser 50,25, eu botasse 50, e aqui, ao invés de 28,5, botasse 28, já ficaria mais fácil a questão, certo? Então, elas só ficam mais complicadinhas por causa desses números decimais, tá? Só por causa disso. Mas, na grande maioria das vezes, vocês vão trabalhar com números inteiros. Então, o importante aqui é você aprender, mesmo que você erre. Professor, eu errei, mas errando que a gente aprende, certo? Então, tem que tentar. Eu também, no início, tinha um pouco de dificuldade com essa parte. Então, vocês têm que tentar resolver questão, ficar, quanto é 3, tira da cabeça o número decimal, 3,5 vezes 2,2. Fica tentando. Aí depois bota na calculadora do celular, né, para ver se você acertou, certo? Então, é você tentar. O mais importante aqui, né, então essa parte matemática, de você fazer a parte matemática da coisa, é tentativa. Tentando, até você ficar bem familiarizado com isso. O mais importante aqui é vocês saberem montar as questões. Então, o que eu quero que vocês... até aqui a questão de número 4. O que é que eu quero que vocês entendam? Né? Vou fazer um resumo dessas 4 questões. Vamos resumir as 4 questões. Qual é a principal informação que eu quero que vocês tirem dessas 4 questões? É que velocidade média é a distância total percorrida dividido pelo intervalo de tempo, certo? Ou seja, se eu tiver a distância que eu percorri em determinada trajetória e dividir pelo tempo gasto, né, para percorrer essa distância, eu vou ter a minha velocidade média. Então, essa é a grande mensagem dessa 4ª questão. É que velocidade média é a distância total pelo tempo. Opa. Dúvida? Eu tô falando e tô ouvindo a taxa. Eu acho que tem um microfone aberto. Aí tá dando esse retorno. Pronto, acho que agora melhorou. Lourdes Maria levantou a mão. Lourdes, você quer falar? Aparecem os números
que a gente não sabe nem onde que eles vêm, porque eles aparecem. Pronto. Desculpa. Pode falar de novo, Lutz, que eu não ouvi direito. Estou dizendo, é porque a gente tem que colocar um número que não sabe nem de onde é que tira, mas ele tem que aparecer aí. Pronto. Então, ó, como é que você vai lidar com esse tipo de situação? Olha como vai ser simples, ó. Quando a questão tratar de velocidade média, não vou usar aqui nessa questão, né, esse conceito, mas só para ilustrar para vocês, ó. Quando a questão tratar de velocidade média, o que é a velocidade média? Vai ser a distância percorrida dividido pelo intervalo de tempo. Isso aqui é a distância, certo? Isso aqui é o tempo gasto para percorrer essa distância. Isso aqui é a minha velocidade. Beleza? Esse aqui é a minha velocidade. Então, por exemplo, a distância, vou chutar aqui um valor, né? A distância entre Fortaleza e, sei lá, Fortaleza e Quixadá, não sei nem se é isso, mas vou botar, que a distância entre Fortaleza e Quixadá é de 200 quilômetros, certo? Se você faz esse... Pronto, ali já falou, né? Vou botar 200 para a conta ficar fácil. Então, vamos supor, a distância de Fortaleza para Quixadá é 200 quilômetros, supondo. E o intervalo de tempo que o ônibus gasta para sair de Fortaleza até Quixadá é de 4 horas, certo? Então, qual é a minha velocidade média nesse percurso? Vai ser 200 dividido por 4. Né? A velocidade média vai ser distância, que é 200 quilômetros, dividido pelo tempo, gasto, que é de 4 horas. Então, você vai ter uma velocidade média de 50 quilômetros por hora, certo? Então, o que isso quer dizer? Que a cada hora você vai percorrer 50 quilômetros. Tá bom? Então, basicamente, essa é a grande mensagem. Tá? Essas primeiras 4 questões. Essa é a grande mensagem. Eu realmente coloquei essas questões um pouquinho mais salgadinhas do ponto de vista dos números, justamente para a gente poder trabalhar com esse tipo de número, tá? Ter familiaridade com isso, para não se assustar. Né? Quando aparecer, por exemplo, uma conta de 5,5 dividido por 1,1. 5,5 dividido por 1,1, você olha assim, eita, que conta absurda. Não, é uma conta bem simples, se você for fazer. Tá? Então, como eu falei, prática. Prática, prática, prática. Tá certo? E, gente, vocês vão ter o meu contato aí, tá? Se tiver qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu vou aí estar sempre à disposição, tá? Fiquem à vontade aí para entrar em contato sempre que precisar. Vamos lá. Questão 5. O gráfico abaixo indica a posição S em função do tempo T para um automóvel em movimento no trecho horizontal e retilíneo de uma rodovia. Então, a gente tem um gráfico aqui, tá? Aí olha para as unidades, né? Sempre é bom olhar para as unidades, ó. Aqui eu tenho um gráfico da distância percorrida pelo tempo. Ou seja, eu tenho a posição, né, como uma função do tempo. Tá certo? Então, quais são as coisas que eu tenho que analisar nesse gráfico? Então, vamos lá. Vou dividir esse gráfico em 3 partes, tá? A parte aqui de -2 até 4, ó, no eixo do S, né, parte 1. Aqui a parte 2 e aqui a parte 3. Certo? Nessa parte 1, o que é que você percebe? Que a posição ela sai de -2 e vai até 4. Ou seja, a posição ela vai o quê? Aumentando com o tempo. Então, eu vou progredindo na minha trajetória. O que significa que a minha posição está aumentando? É que eu estou progredindo na trajetória. Certo? Então, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui de novo, Fortaleza e Quixadá. Eu vou primeiro adotar um referencial. A partir desse referencial, eu vou trabalhar o meu movimento, certo? Eu vou dizer para vocês, ó, o sentido Fortaleza-Quixadá é positivo, certo? Então, à medida que eu vou saindo de Fortaleza e me aproximando de Quixadá, um exemplo, eu estou progredindo na minha trajetória. Se eu estou progredindo,
o movimento vai ser o quê? O movimento progressivo. Certo? Já nessa parte 3, ó, você percebe que ela sai da posição 4 e vai até a posição 0. Certo? Aqui é o tempo 10 minutos, mas a posição é 0. Qual é o valor de S nesse ponto? Vai ser 0. Certo? Então, nesse pontinho aqui, a minha posição, ela é 0. Então, a minha posição, ela diminuiu com o tempo. O que significa dizer que a posição diminui com o tempo? É que ao invés de agora, ó, eu adotei como positivo o sentido Fortaleza Quixadá. Dizer que a posição diminui com o tempo é que ao invés de eu estar indo de Fortaleza para Quixadá, eu estou vindo de Quixadá para Fortaleza. Ou seja, eu estou retornando, eu estou voltando, eu estou retroagindo. Então aqui é um movimento o quê? Retrógrado. Certo? Então, aqui, se o movimento ele é progressivo, o que significa dizer que o movimento é progressivo? Significa que a velocidade dele é uma velocidade positiva, certo? E o que é o movimento retrógrado? É a velocidade negativa. Então, no movimento progressivo, a velocidade é positiva, eu vou avançando na trajetória. No movimento retrógrado, eu vou voltando nessa trajetória. Tá bom? E, professor, e essa parte aqui, ó, onde a posição não muda, o que significa? Que eu não tenho nenhum tipo de movimento. Né? Então, no intervalo de 3 até 8 minutos, ó, a posição permaneceu o quê? Constante. A posição permaneceu a mesma. Eu nem aumentei a posição e nem diminui a posição. Se eu não aumentei a posição e nem diminuir, é porque eu estou o quê? Parado. Eu não estou nem avançando e nem voltando. Se eu estou parado, aqui, ó, o móvel, né, o corpo está parado. Se ele está parado, é porque a velocidade dele vai ser igual a 0. Beleza? Então, vamos para os itens aqui, tá? Da análise do gráfico, pode-se afirmar que o automóvel está em repouso no instante de 1 minuto. O que significa dizer, pessoal, que o automóvel está em repouso? Vou até botar aqui o item A, né? Resolução. O que significa dizer que algo está em repouso? Algo está em repouso quando a sua velocidade é quanto? É 0. Velocidade igual a 0. Vamos lá. No instante, em 1 minuto aqui, ó, a velocidade ela é igual a 0? Não. Em todo esse intervalo aqui, ó, ou seja, entre 0 e 3 minutos, a velocidade é o quê? É positiva. O movimento é progressivo. Você vê que eu tenho uma reta, né? Ó? Então, a reta é crescente. Os valores da posição aumentam. Então, o ponto de 1 minuto está exatamente em cima dessa reta. Né? Se está em cima dessa reta, qualquer ponto que eu pegar aqui dessa reta, a velocidade é positiva. Ou seja, o móvel não está em repouso no instante em 1 minuto. A velocidade é igual a 0? Não. Isso aqui é falso. A velocidade ela é maior do que 0. Então, o item A está errado. Vamos agora para o item B. O que o item B diz para a gente? O item B, ele afirma o seguinte no item B, tá? O item B diz o seguinte, ó. O móvel possui, o gráfico, né? O automóvel possui velocidade escalar nula entre os instantes de 3 e 8 minutos. Aí vamos lá para o gráfico, ó. Opa. Vamos aqui para o gráfico. Entre 3 minutos, ó. O eixo horizontal é o eixo do tempo, né? Entre 3 minutos e 8 minutos, a posição aumentou, diminuiu ou permaneceu a mesma? Ora, de acordo com esse gráfico, entre 3 e 8 minutos, a posição não foi alterada. Se a posição não foi alterada, é porque o automóvel está parado. E sua velocidade escalar é 0. Ela é nula. Então, o item B diz: possui velocidade escalar nula entre os instantes 3 e 8 minutos. Então, é o nosso item correto. Né? O item B está verdadeiro. Beleza? De fato, a velocidade é igual a 0. Então, o item está verdadeiro. É o item correto. Achei meu item correto, né? Mas vamos discutir por que os demais itens estão errados, tá? Vamos lá.
O móvel sofreu um deslocamento de 4 quilômetros entre os instantes 0 e 3 minutos. Então, vamos lá. Vamos pegar em 0 minutos. Aqui, o ponto 0. Em 0 minutos, qual é a posição do meu automóvel? A posição dele é menos 2. Para t igual a 0, o S é menos 2. T igual a 0 é a origem do meu sistema, né? Então, é só você pegar qual é o ponto onde a reta se inicia. Então, essa reta aqui se inicia no ponto menos 2. Então, a minha posição inicial, vou chamar aqui de x0, é igual a menos 2 metros. E quanto vale a minha posição final no intervalo entre 0 e 3 minutos? Entre 0 e 3 minutos, aqui é t igual a 0, t igual a 1, é t igual a 3. Até 3 minutos, eu vou ter aqui o final da reta, né? Dessa primeira parte do movimento, em 3 minutos. Qual é a posição para t igual a 3 minutos? A posição para t igual a 3 minutos é 4 quilômetros. Certo? É o final da reta aí, né? Então, eu vou ter que a minha posição final não é metros, não, dá para quilômetros. Deixa eu só apagar aqui. Aqui é quilômetros. E a minha posição final, ela vai ser de 4 quilômetros, tá? Ou melhor, desculpa, 4 quilômetros. Ele diz o seguinte, o deslocamento entre os instantes 0 e 3 minutos é de 4 quilômetros, aí você vai fazer, qual vai ser o meu deslocamento? A minha distância percorrida, né? Então, o ΔS vai ser igual à posição final, x final, menos a posição inicial, x inicial. Quem é o x final? É 4. Menos, cuidado com esse menos, menos x inicial. Quem é o x inicial? Menos 2. Então, fica 4 menos 2. Ora, menos com menos aqui fica mais, né? Então, isso aqui vai ser igual a 4 mais 2. E o meu deslocamento vai ser igual a 6 quilômetros. E não 4 quilômetros. Por isso que o item C é falso. Tá? Então, o item C é falso. Vamos para o item D. No item D, ele diz o seguinte, o automóvel descreve movimento progressivo entre os instantes 1 e 10 minutos. Não, né? Ele não é progressivo entre 1 e 10 minutos. Ele é progressivo apenas entre 0 e 3 minutos. Ele é progressivo. De 4 a 8 minutos, de 3 a 8 minutos eu não tenho movimento. E de 8 minutos até 10 minutos ele é retrógrado. Então, ele não é sempre positivo, né, nesse intervalo de 1 a 10 minutos. Ele não é sempre progressivo. Então, o item D está falso também. E, finalmente, vamos para o item E. O item E diz o seguinte, que o automóvel tem a sua posição inicial coincidente com a origem da trajetória. E não, né? A posição inicial do automóvel é menos 2, e a origem da trajetória é 0. Então, essas posições elas não são coincidentes, né? Então, o item E também está falso. Beleza? Show de bola, pessoal. Qualquer dúvida, eu acho. Podem falar aí, tá? Vamos agora para a questão de número 6, tá? Então, vamos lá. Um caminhão, né, carregado de combustível de 20 metros de comprimento, faz o percurso de Quixadá até Iguatu com velocidade constante de 50 km por hora, certo? Esse trem, ele gasta 15, ou não coloquei a unidade, tá? Então, peço desculpa a vocês. Então, a unidade aqui é segundos, certo? Esse trem gasta 15 segundos. Então, o Szinho aqui, 15 segundos para atravessar completamente a ponte sobre o açude de Quixeramobim. Determine o comprimento da ponte. Tira essa questão na minha cabeça, que eu sempre passo pelaquela ponte sobre o açude lá quando eu vou para Iguatu. Então, vamos lá. Esse trem gasta 15 segundos, né? Não é nem um trem, né? É um caminhão. Não sei porque eu botei trem aqui, mas, enfim. Esse caminhão
gasta 15 segundos para atravessar completamente a ponte sobre o açude de Quixeramobim. Determine o comprimento da ponte. Porque nas questões sempre é um trem, sempre é o trem. Sempre, a gente não tem trem no Ceará, né? Eu botei caminhão, mas esqueci de mudar o trem aqui. O trem fica na cabeça. Então vamos lá, simbora. Ele quer saber qual é, né, o comprimento dessa ponte. Se o caminhão demora 15 segundos para atravessar com a velocidade de 50 km por hora. Opa! Alguma dúvida? Na questão, no caso, aí só tem 20 metros. Mas se vir uma questão que tenha metros por segundo, vai ser vai ser o mesmo, a mesma fórmula de usar? Pronto. Então, vamos falar sobre isso. Ó. Seguinte, aqui, ó, eu não entendi a tua dúvida. Ó. Aqui é 20 metros, certo? Então, ela perguntou, professor, aqui é 20 metros. Mas aqui está em quilômetros por hora. Né? Então, o que eu vou usar para resolver essa questão? Preste atenção nisso. Ó. Primeiro, você tem que entender que metro por segundo, quilômetro por hora e assim por diante, ou seja, sempre que você tiver uma unidade de distância dividido por unidade de tempo, você tem uma velocidade. Certo? Então, isso aqui é a velocidade, isso aqui vai ser a distância. Sendo que a gente percebe, ó, que a distância é de 20 metros e a velocidade é de 50 km por hora. Então, você tem duas alternativas aqui, certo? Ou você transforma, certo? Ou você transforma quilômetro por hora, certo? Para metro por segundo, ou você transforma metro para quilômetro, certo? Mas aí, vamos olhar para o tempo que foi gasto para que isso acontecesse. O tempo gasto aqui, ó, é de 15 o quê? 15 segundos. Então, se você for utilizar isso aqui em quilômetro, você tem que utilizar o tempo em hora. Então, você tem que transformar 15 segundos. Quanto vale 15 segundos? Quantas horas eu tenho em 15 segundos? Aí eu acho que é mais complicado. Você tem que transformar segundo para hora. Certo? Então, qual é a forma mais simples de você fazer isso? É simplesmente transformar quilômetro por hora para metro por segundo. Beleza? Então, de novo, ó, aqui está em metros, tá? Caminhão carregado de combustível, ele tem 20 metros de comprimento. Certo? E ele faz o percurso, né, de Quixadá até Iguatu com velocidade constante de 50 km por hora. Aí você olha aqui para a unidade, ó, 50 km por hora. Aqui é 20 metros, a distância é de 20 metros e a velocidade é 50 km por hora. Eu não posso trabalhar com essas unidades. Ou eu transformo isso aqui para quilômetro, ou eu transformo isso aqui para metro por segundo. Como o tempo aqui está em segundos, então é melhor transformar isso aqui para metro por segundo. Se o tempo aqui tivesse em hora, aí você transformaria isso aqui para quilômetro. Certo? Como que eu transformo metro para quilômetro? Vamos relembrar isso, tá? Quais são as unidades fundamentais que a gente tem de comprimento? É o quilômetro. Então, vamos só relembrar. Quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, o metro, certo? O decímetro, o centímetro e o milímetro. Então, como que eu transformo quilômetro para metro? Você vai multiplicar por 1000. Como assim, professor? Vamos lá. 1 quilômetro. Aí, para cada unidade que você for avançando, ó, você vai multiplicando por 10. Ó. 1 quilômetro multiplicado por 10. 1 vezes 10, eu tenho 10 hectômetros. Multiplica por 10 de novo, você vai ter 100 decâmetros. Multiplica por 10 de novo, você vai ter 1000 metros. Aí vai multiplicando por 10, né? Cada vez que você vai avançando aqui uma casa, você vai multiplicando por 10. 1000 metros ou... Aí você coloca aqui, aí vai crescendo zero, né? 1000 metros, 10.000 decímetros, 100.000
100 mil centímetros em 1 milhão de milímetros, por exemplo. Quando você for voltando, né, transformar agora metro para quilômetro ou milímetro para decímetro, cada casinha dessa, você vai dividindo por 10. Divide 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 por 10. E assim sucessivamente. Certo? Porque eu tenho outras coisas aqui além do quilômetro. Por exemplo, eu tenho outras coisas aqui além do milímetro, mas não é da alçada, não é, como é que posso falar? Não é do conteúdo da gente, tá? Isso aí é só para coisas mais avançadas, que tem nanômetros, enfim, tem outras unidades, tá certo? Mas, em vias gerais, né, no cotidiano da gente, essas aqui são as mais conhecidas, certo? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro e assim por diante. Beleza? Então, eu vou deixar isso aqui. A gente não vai usar na questão, mas eu vou deixar essa tabelinha aqui. Tem um espaço para fazer... Opa, não tem não, né? Eita. Vou ter que apagar aqui, tá, pessoal? Essa tabelinha aqui, tá? Aí vocês... Todo livrinho de matemática tem essa tabelinha aqui. Deixa eu apagar aqui, porque senão eu não vou conseguir fazer a questão. Então, opa, pode falar. Oi, professor, é uma dúvida. Diga lá. Não, gente, brincando. Pessoal, é só pesquisar que a frequência da aula tá no chat, viu? Quando vocês clicarem no link da frequência, automaticamente vocês vão acabar saindo da aula, tá? Mas, enfim, ossos do ofício. Se vocês quiserem também, a gente pode deixar para fazer a frequência quando eu terminar a gravação, quando vocês assistem a aula até o final, tá? Posso continuar? Sim, pode. Pronto. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer aqui essa continha, tá? Para a gente não ficar trabalhando só com números decimais, vamos fazer aqui umas mudanças aqui nessa nossa questão. Eu não vou colocar aqui 50 km por hora, tá? Vou colocar um número aqui mais palpável, porque vai ficar o número... Quando eu dividir isso aqui por 3,6, por exemplo, vai ficar 13,88 alguma coisa. Então, vai ficar um negócio muito feio. Então, vamos dizer que a velocidade aqui, ela vai ser... Opa! Tem algum... Pronto. Acho que foi, né? Vamos dizer que ele vai estar com velocidade constante. Vou botar aqui de 5 metros por segundo, tá? Fica melhor. Pronto, vamos botar assim. Que ele atravessa com velocidade de 5 metros por segundo. Alô? Opa. Não? Pronto, vamos lá. Então, vamos lá. 5 metros por segundo, se você multiplicar por 3,6, dá 18 km por hora, eu acho. É isso mesmo. Se você multiplicar 5 metros por segundo, é a mesma coisa que 18 km por hora, tá? Então, vamos utilizar aqui metros por segundo mesmo, para ficar tudo nas unidades bonitinho. Beleza? Mas se tiver em quilômetros por hora, lembrando, ó, mais uma vez, vou botar de novo. Ó, quilômetro por hora, divide por 3,6, você tem metros por segundo. Metros por segundo, multiplica por 3,6, você tem quilômetro por hora. Certo? Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui o que ele quer saber. Ele quer saber o comprimento da ponte. Tá? Então, é muito importante a gente montar essa questão. Então, eu vou chamar o comprimento do caminhão, eu vou chamar esse comprimento do caminhão, de LC, L do caminhão, certo? E eu vou chamar o comprimento da ponte, eu vou chamar de LP. Beleza? Então, o comprimento do caminhão é 20 metros. O comprimento da ponte é o que a questão pede para a gente. A velocidade que o caminhão atravessa a ponte, vou botar até aqui, ó, a velocidade que ele vai atravessar a ponte é de 5 metros por segundo. E ele vai demorar um tempo de 15 segundos para atravessar completamente a ponte.
Ou seja, qual vai ser, né? Qual é o comprimento da ponte? Então, pessoal, vou fazer aqui um mini desenho aqui, tá? Então, eu tenho aqui o caminhão, ó. Perdoem os meus desenhos, tá? Ele tem um comprimento aqui de LC. E aqui ele vai atravessar a ponte. Certo? Onde essa ponte aqui tem um comprimento que eu vou chamar de LP. O comprimento do caminhão, o comprimento da ponte. Então, vocês concordam que para ele atravessar completamente a ponte, ele vai percorrer o comprimento da ponte mais o comprimento dele mesmo. Certo? Porque, ó, ele vai começar a atravessar a ponte, ó. Então, ele vai percorrer o comprimento da ponte. Depois, para ele sair da ponte, ele vai percorrer o comprimento dele mesmo. Ó, entrou aqui na ponte, começa a contar o tempo. Para ele sair completamente da ponte, então ele vai sair completamente da ponte. Ó. Ele vai percorrer o comprimento dele mesmo. Então, nesses 15 segundos, ele percorreu o comprimento da ponte mais o comprimento dele mesmo. O comprimento dele próprio. Certo? Então, toda vida que tiver uma questão, assim, de falar que um carro, um trem atravessando um túnel, um caminhão atravessando uma ponte, né? Você tem que ficar atento a essa relaçãozinha aqui, ó. Que a distância percorrida total para que ele atravesse a ponte, ou um túnel, vai ser o comprimento da ponte mais o comprimento dele mesmo. Certo? Por isso que eu repito mais uma vez. Não é interessante aprender física decorando. Tem que entender o que está acontecendo aqui, que senão a gente acaba se complicando. Então, vamos lá. Ó. Seguinte, preste atenção. A partir disso, eu quero saber qual a distância total percorrida, né? Então, qual é a distância total percorrida? O meu ΔS. Então, vamos fazer aquela mesma formulazinha. Ó. Velocidade vai ser igual a ΔS sobre o tempo. Certo? Velocidade vai ser igual a ΔS sobre o tempo. Eu vou passar o tempo para cá multiplicando, né? Não, vou substituir logo, fica melhor. Então, a velocidade é de 5 metros por segundo. O ΔS é o que eu quero. E o tempo é de 15 segundos. Passo o 15 para cá multiplicando. O ΔS vai ser igual a 15 vezes 5. Faz essa continha bem aqui rapidinho, ó. 5 vezes 5 dá 25, vai o 2. 5 vezes 1, 5, com 2, 7. 75. Então, a distância total percorrida é de 75 metros. Mas, essa distância total que o caminhão percorreu vai ser quem? O ΔS vai ser o comprimento do caminhão mais o comprimento da ponte. Então, o ΔS vai ser igual a o ΔS é 75, o comprimento do caminhão é 20, e o comprimento da ponte eu vou chamar de LP. Esse 20 passa para cá, subtraindo, né? Então, eu vou ter 75 menos 20 igual ao comprimento da ponte. Então, eu vou ter que o comprimento da ponte vai ser igual a quanto? Eu vou fazer essa continha, né? 75 menos 20. Ah, professor, dá para fazer isso de cabeça? Dá, mas não custa nada você fazer a continha com calma, com paciência, sem afobação, né? Passa com calma. Então, 5 menos 0, 5. 7 menos 2, 5. 55. Então, você vai ter que o comprimento da ponte aqui é de 55. Beleza? Então, pessoal, da questão 7 em diante, né? Não vai dar tempo. Opa! A Madalena perguntou aqui se a fórmula sempre vai ser essa. Eu acho que ela deve estar perguntando desse delta, a velocidade do delta, né? Sobre o tempo. Pronto, Madalena. Quando falar de velocidade média, ou quando essa velocidade não variar, né? Vou falar de velocidade média, independentemente do movimento, porque, assim, vocês viram com o Gleison que eu tenho dois tipos de movimentos, certo? Você tem um movimento uniforme e um movimento uniformemente variado. No movimento uniforme, a velocidade, ela aumenta com o tempo. Certo? Ou no movimento uniformemente variado, a velocidade aumenta com o tempo. Já no movimento uniforme, a velocidade não muda. Ela permanece o quê? Constante. Certo? Para esses dois movimentos, a velocidade média
vai ser sempre distância sobre tempo, certo? Sempre, distância total sobre tempo. A velocidade média é essa. No caso dessa questão, né, ele não fala em velocidade média. Ele fala em velocidade o quê? Constante. Certo? Então, assim, pode ser, nesse caso aí, a velocidade média vai ser esse valor? Vai. Certo? Vai ser. Mas é para a gente ter essa noção. Quando ele fala em velocidade média ou velocidade constante, a fórmula é essa, tá? V igual a delta S sobre delta T. Beleza? Quando a velocidade alterar, aí a gente tem, quando a velocidade não for constante, ou quando ele não falar de velocidade média, aí tem uma outra formulazinha para você calcular essa velocidade. Para vocês relembrarem, é aquela relação, vovô e vovó adoram tapioca, né? V igual a V0 mais A vezes T. Isso aqui é quando a velocidade é alterada. E nesse caso, eu vou ter uma chamada aceleração. Mas quando a velocidade não é alterada, quando é a velocidade constante, eu tenho que a equação horária vai ser S igual a S0 mais V vezes T. Então, S, passa esse 0 para cá, ó, S menos S0 é igual a V vezes T. S menos S0 é o delta S, que vai ser igual a V vezes T. Passo o T dividindo, velocidade é igual a delta S sobre delta T. Beleza? Então, o que é que eu quero dizer com isso? É que no movimento uniforme, né, o cálculo da velocidade vai ser semelhante ao cálculo da velocidade média, porque no movimento uniforme a velocidade ela é constante. Tá certo? Então, no caso do movimento uniforme, a gente tem essa semelhança da fórmula, né, da velocidade do movimento uniforme com a velocidade média, que vai ser a distância sobre tempo. Mas é importante ressaltar que quando eu falo de velocidade média, eu falo de toda a trajetória que foi percorrida. Então, vai ser a trajetória completa, dividido pelo tempo completo dessa trajetória. Tá certo? Então, a gente vê, por exemplo, aí que a fórmula matemática é a mesma, mas aí, às vezes, isso pode acabar gerando, então a fórmula da velocidade lá do movimento uniformemente variado vai ser essa? Não, não vai ser essa. Tá? Vai ser outra fórmulazinha. Então, a gente tem essas sutilezas, tá? Tem essas sutilezas. Ó, se tá com dor de cabeça, é porque entendeu. Deu dor de cabeça, pode dormir tranquila, que é porque entendeu. Ah, professor, não tive dor de cabeça. Você entendeu também, tá tudo certo. Beleza? Então, pessoal, não vai dar tempo, né, da gente fazer essa questão, as próximas questões, mas eu vou ver aqui, vou resolver elas, vou ver como é que eu passo para vocês, se eu faço uma gravação e passo aí para a Lili e para o Alan, para eles mandarem para vocês, ou se eu resolvo só no papel mesmo, vou ver como é que eu faço. Mas acho que eu vou fazer uma gravaçãozinha, que eu explico questão por questão, bem tranquilo. Beleza? A Crislane falou, acaba, pelo amor de Deus. Acabou, Crislane. Amor de Deus, acabou. Então, pessoal, então, assim, não se assustem, tá? Às vezes a gente pode acabar se assustando um pouquinho com as questões, mas tentem resolver, ó, essas questões que eu fiz, ó, tentem refazer elas, tá? Tentem resolver, fazer as continhas, entender os conceitos. E repetição, física e matemática, você só aprende física e matemática com repetição. Não adianta ficar decorando, só com repetição. Certo? E se você, então, pronto, sonhar com essas questões também vale a pena, também ajuda a aprender. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado pela ação de vocês, fico muito feliz de estar participando disso. Breve a gente vai se encontrar de novo. Muito obrigado. E é uma honra estar fazendo parte aqui desse projeto, tá? Eu agradeço muito pela oportunidade. Da mesma forma que vocês aprendem aí um pouquinho comigo, eu também aprendo bastante com vocês. Tá bom? Muito obrigado. Rapaz, menino do céu. Fiquei me lembrando de como isso era complicado no primeiro ano para mim. E acredite se quiser, faz 11 anos que eu parei o ensino médio e ainda continua complicado. Mas realmente,
sinto a mesma coisa quando eu vou estudar oração subordinada. Pois é, As também. Mas, Ai, meu Deus do céu. Olha, mas cada um encontra dificuldades em coisas diferentes, né? Eu fiquei pensando, meu Deus, graças a todos os deuses do universo que eu sou de humanas, amém. Eu fiquei pensando. Mas realmente é para quem se identifica, para quem vai construindo. São formas diferentes de você perceber o conhecimento, né? Mas olha só, sim, Felipe, sim, mesmo o pessoal aqui falando tá complicado, né? A frequência aqui está aberta, inclusive está faltando outras 10 pessoas fazerem a frequência, viu, meu povo? Corram lá fazer a frequência. Fazer a frequência aí, pessoal. A frequência, eu pedi para colocar o nome completo e também tem uma pergunta. O que está achando da aula? E aí eles colocaram, ótima, porém é bem difícil, mas estou gostando muito das explicações, muito boa, ótima explicação, aula maravilhosa, boa e um pouco complicada, muito boa, tenho dúvidas, mas está sendo muito boa a aula, maravilhosa. Então, assim, o pessoal tá gostando. Eu acho que o grande segredo aqui é a gente conseguir pegar a manha disso, né? E uma coisa que eu estava prestando atenção, Lili, eu acho que tudo isso se torna ainda mais complicado quando, às vezes, falta para a gente um pouco da base, da conversão das medidas, do exercício e da prática de fazer as operações básicas. Eu acho que a gente vai ter que conversar com o pessoal da matemática para pensar um pouco nisso também, como é que a gente poderia fazer isso tudo juntinho. Oi, Lili. Era justamente isso que eu ia dizer, Felipe. Por exemplo, eu não me lembro porque a gente sempre manda as atividades para eles fazerem em casa, que é o pacote. Aí, antes de você entrar, o Gleison fez as atividades para mandar. Então, quando vocês pensarem nessas novas atividades para a próxima aula, né, seria interessante se vocês já pudessem colocar essas formulazinhas, né, do lado para eles pegarem, essas convenções. Eu acho que fica até interessante para que eles possam relacionar, né? Uma coisa que eu também venho percebendo é que, assim, muitos deles falam assim, depois de 20 anos eu vou ter que estudar. Aí tem gente que botou aqui, e eu com 32 anos e tudo. Mas, como professora do ensino médio, o que é que a gente percebe? Que a nossa cabeça, quando a gente está no ensino médio, a gente não quer aprender, de jeito nenhum. E a cabeça deles hoje é querer aprender. Então, eu acho que para eles hoje está sendo, com certeza, vai ser muito mais fácil do que realmente no ensino médio. Porque quando a gente está no ensino médio, muitos dos alunos não querem estar ali. Não entendem que aquele conteúdo é um conteúdo para a vida. E hoje eles estão retornando e eles sabem que esse conteúdo vale a pena, né? Então é outra cabeça. Eu percebo isso, né? Então, inclusive, eu já vou comentar até com o Gleison nos nossos próximos matérias que a gente for fazer, a gente colocar ali uma nota, porque o pessoal da matemática é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Então, a gente já pode até falar até com o Gleison para a gente dar uma força aí nessa parte de conversão de unidades, de saber o que é unidade de massa, unidade de comprimento, unidade de temperatura, porque a física é isso, as unidades são muito importantes na física. Tanto que os meus alunos lá da UES, né, ficam retados comigo, porque às vezes eles botam, por exemplo, velocidade igual a 20. E às vezes eu vou lá e tiro a questão deles, porque tem que dizer 20 o quê? Metros por segundo. E 20 por 20 é só um número, né? Então, assim, e assim, não é só na física que essas unidades vão estar relacionadas. Vocês vão ter isso em química, vão ter isso em matemática, vão ter isso até na geografia, que fala muito nesse lance de unidades. Então, é importante, assim, então, sempre que quando a gente for fazer material, eu vou falar com vocês para a gente colocar uma notazinha lá e tal, reforçando essas conversões de unidades, reforçando essa parte, tá bom? Pode deixar. Pois é isso, gente. Eu acho que essas coisas a gente vai aprender na medida que o curso vai caminhando, né? Eu vou agora fechar essa gravação. Eu acho que ela deu mais ou menos 1h30, tá? O pessoal está terminando de fechar aqui a frequência. Vou dar uma boa noite para o pessoal da gravação, tá? Boa noite, meu povo. Gravação encerrando. Até a nossa próxima aula.
Alan, eu não estou conseguindo fazer a frequência. Por que não, filha? Qual o problema? Não sei. Eu não sei mexer muito bem aqui no meu celular. Certo, eu vou só cancelar aqui a gravação, finalizá-la, né? E aí a gente tira essas últimas Uhum. dúvidas aqui e faz os nossos últimos goodbyes. Ok.